Vamos então. E havia 4 homens leprosos à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: para que nós estaremos aqui até que morramos? Se tratarmos de entrar na cidade pela fome que há na cidade, morreremos nela, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e passemos ao exército do sírio, e se eles nos deixarem com vida, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E levantaram-se, pois, no princípio da noite, para irem ao acampamento do sírio. E chegando à extremidade do acampamento do sírio, não havia ali homem algum. Porque o Senhor fizera com que no campo dos sírios se ouvisse um barulho de carros, ruído de cavalo, barulho como de um grande exército. E por isso diziam uns aos outros: eis que o rei de Israel pagou contra os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. E por isso se levantaram e fugiram no princípio da noite, deixando as suas tendas e seus cavalos, seus jumentos, o acampamento como estava, e tinha fugido para salvarem suas vidas. E quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram em uma tenda, comeram, beberam, e tomaram ali prata, ouro, vestes, e foram, e os esconderam. E então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e esconderam. E disseram um ao outro: não façamos bem, hoje é dia de boas novas, e se nós nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, nos alcançaremos alguma maldade. Vamos, pois, agora, e entramos e demos as boas novas ao rei. Até aqui, irmãos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender a aplicação dela para os nossos dias. Que o Senhor, ó Deus, com Teu Espírito, faça-nos, Deus, permear pelo texto e entender, Pai, a Tua vontade, para que nós, ó Pai, sejamos cada dia mais, ó Pai, perfeito aos Teus olhos, agradável, e que tenhamos, ó Pai, um ministério, ó Deus, vivo e eficaz. Obrigada, Deus. Irmãos, olhando para esse texto, e ali no primeiro capítulo, no rodapé ali da minha Bíblia, eu não sei se vocês têm uma Bíblia explicativa, mas 2 palavrinhas me chamaram a atenção, 3 palavrinhas, né? E lá no finalzinho está escrito: fé demanda ação. Então esse é o tema da palavra de hoje, baseado nesse texto: fé demanda ação. Aqui a gente olha para o começo desse texto e é um texto que não nos convida a continuar lendo, porque ele já está tratando de uma situação um pouco calamitosa, leprosos, pessoas, né, desfiguradas, com chagras, um povo ali submetido a uma escravidão, um aprisionamento, passando fome. E assim, eu não sei, mas que a gente começa a assistir um filme e o começo não nos agrada, o que a gente faz? A gente desliga. Mas esse texto começa assim, mas no final ele vai trazer uma coisa graciosa, que é as boas novas do Senhor. Então, começando com essa parte ruim que nós temos que passar para entender o propósito de Deus, aqui a gente está vendo 4 leprosos ali à beira de um portão. O exército sírio havia tomado Samaria, ninguém entrava ou saía da cidade, por isso havia muita fome, escassez de alimento, e o povo estava sofrendo, né, com os altos preços, né, do que ainda restavam ali para comer. E tinha também ali no capítulo 6 situações de canibalismo, de tão forte que era o problema, a crise, né, de alimentos, né, que tinham essas questões ali. Então, como a fé demanda ação, eu queria pensar com os irmãos
no princípio da dinâmica do movimento. Esses leprosos, eles começam aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, como uma conversa, né? Eles têm uma conversa e o assunto deles aqui é aquela situação que eles estão passando. E nós podemos entender que eles, diante daquela situação nefasta, eles queriam viver, embora eles tivessem tomado de chagras. Os leprosos, eles viviam era recluso, né, afastado da sociedade. Alguns tinham pendurado em si no pescoço um sininho para alertar as pessoas de que ele era leproso e que estava se aproximando. Então isso fazia com que a sociedade também se afastasse deles, e eles eram alimentados por esse povo. Agora, se nem as pessoas saudáveis que podiam trabalhar, ganhar o seu alimento, os seus recursos, tinham dinheiro para comprar as coisas, imagine a situação desses leprosos. Mas diante desse contexto de vida, eles queriam viver, né? Porque eles falam, né? Eles começam ali no versículo 3. Perdi aqui, nossa, desculpa, virou. Eles começam, né, falando que se eles permanecerem ali nesse portão, eles morreriam. Se eles entrassem também, eles poderiam ser subjugados à escravidão e poderia morrer. Mas Deus faz com que eles tenham forças para lutar contra aquela situação, e eles decidem sair. Então, irmãos, por bem menos na nossa vida, às vezes, nós também queremos deixar as coisas de lado. Como diz uma expressão do dia a dia, nós queremos jogar a toalha. E esses leprosos não, diante dessa situação, eles queriam viver, eles queriam estar ali, buscando um recurso para tentar ganhar a vida. E eles decidem ali nessa conversa sair. Nós podemos pensar nessa dinâmica. Se fé exige uma ação de nós, crentes, então nós precisamos pensar num princípio de movimento da nossa vida cristã. Nós precisamos buscar alguma coisa, como o irmão falou, buscar alguma mudança de vida. Nós precisamos mudar tanto profissionalmente como socialmente e também espiritualmente, no contexto aqui da palavra. Buscar algo que nos fortaleça a lutar contra as dificuldades da vida. Então nós podemos ter esse movimento dinâmico da nossa fé através de viver essa fé com dinamismo, quer dizer, buscando conhecer mais a palavra do Senhor, estando presente nos trabalhos da igreja, buscando, né, esse aconchego da igreja em si, conhecer mais de Deus, da doutrina de Deus e viver essa fé com dinamismo. Nós não podemos ficar, né, parados, estagnados na nossa vida espiritual, né? Quer vivamos, quer morramos, né? Nós temos que lutar pela nossa vida, e a vida hoje nos impõe isso. A igreja também, o ministério da palavra de Deus, né? De evangelismo, requer de nós esse comportamento, essa fé dinâmica que vai resultar num avivamento da igreja, que vai resultar num partilhar da palavra de Deus. Nós não devemos, né? Nós não devemos ficar parado, né? Não vale a pena a gente ficar parado, e como aqui no caso, né? Eles estavam parados esperando a morte chegar, mas eles resolveram mudar. E na nossa vida espiritual nós precisamos nos cuidar para que nós não caiamos, né, numa descrença, porque a partir do momento que você começa a negligenciar a tua vida espiritual, a gente vai cada dia desacelerando. Eu falto 1, 2, 3, 4 cultos e eu já perco um pouco aquele ritmo, né? Eu não sei, mas psicologicamente a nossa tendência é arrumar sempre um pretexto para não vir, e aí nós vamos caindo sim na nossa inércia espiritual, e Jesus não quer isso de nós, né? Ele quer que nós sejamos crentes dinâmicos, que nós busquemos o conhecimento da palavra, né, desse Deus vivo que nós professamos como nosso Senhor, conhecendo a doutrina, e tudo isso é estando na igreja, né, vivenciando os trabalhos, e também em casa,
conhecendo, orando, buscando a orientação de Deus. Princípio da fé exige dinâmica de nós cristãos. Porque se nós ficarmos parados, os leprosos diziam, se ficarmos parados, né, nós vamos morrer. E se entrarmos, nós podemos também morrer, né? Mas havia uma esperança ali neles, né? Então, esse avanço contínuo da nossa vida cristã exige de nós esse movimento, né, diário, em busca de um conhecimento, de um aperfeiçoamento da palavra. E lá nós estudamos aqui na escola dominical a parábola dos talentos, né? Que aquele servo que Jesus deu um talento, ele com medo de perder, por insegurança ou por preguiça mesmo, porque Jesus fala isso para ele, servo mau e preguiçoso. Ele enterrou o seu talento e ele não multiplicou. Em compensação, os outros assim fizeram, né? E foi abençoado por Deus. Esse aqui, ele foi, Jesus criticou. E muitas vezes nós enterramos, né, os nossos talentos por medo, mas Deus nos convida para ter essa dinâmica. Ele nos capacita a fazer as coisas, porque isso faz parte do ser humano mesmo, achar que não é capaz. Olha, eu nunca fiz, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu não consigo. E aí, né, Jesus vai nos capacitando. Porque Jesus mesmo ali, no Novo Testamento, tem duas citações dos leprosos. Ali em Mateus 8 e também em Lucas 17. Em Mateus 8, ele fala, Senhor, se queres, pode me curar. E Jesus, num ato assim, pontual, firme, ele falou, sede curados. Então, naquele instante, o leproso foi curado. Então, um ato, uma palavra do Senhor Jesus, naquele momento, foi importante e decisivo. Enquanto lá em Lucas 17, quando os irmãos se lembram dessa passagem, que os 10 leprosos, eles saem, né? Jesus, tende misericórdia de mim. E Jesus olha para ele e diz assim, ide e apresentai ao sacerdote. O sacerdote, ele era uma autoridade sanitária naqueles tempos capaz de declarar que o leproso, a pessoa, estava curada. Então, quando ele falou, ide, apresentai o sacerdote, eles saíram. Então, os leprosos foram saindo, andando, e enquanto eles andavam, caminhando ao encontro do sacerdote, o texto fala que eles iam ficando curados. Cada légua que eles andavam, uma chaga menos, né, secava no corpo deles. Cada passo que eles davam, né, uma ferida fechava-se no corpo daqueles leprosos. Então, esse ato de Jesus, esse fato, essa cura de Jesus se deu por um processo na vida deles, enquanto que o outro, ele falou, sede curado, um ato pontual. Aqui não, um processo. Enquanto nós estamos aqui na nossa vida espiritual, tentando, né, arrumar coragem para nos envolver no trabalho, Deus nos prepara, irmãos. Jesus nos prepara. Talvez não por um ato assim de repente, mas vamos pensar que Ele pode agir isso na minha e na sua vida através de um processo. Hoje eu faço algo, não saiu muito bem, mas amanhã eu vou insistir, e Deus vai nos capacitando, e nós vamos tendo uma igreja avivada no Evangelho de Cristo. Porque esses leprosos, a hora que eles se dão conta que eles estão lá no arraial, que eles têm alimento, eles têm um avivamento de esperança ali. E a igreja de Cristo, ela precisa a cada dia buscar esse avivamento, essa coragem de trabalhar, de lutar. Porque o texto, se ele começou triste, ele vai nos dar lá no final uma alegria das boas novas. As boas novas do Senhor Jesus, que eu e você fomos encontrados, e muitas pessoas aí fora também precisam ouvi-las. E isso depende de quem? Da igreja, de nós, igreja. E Deus e Cristo num processo, um processo de crescimento, desenvolvimento. Então a nossa fé vai fazendo que nós ganhamos corpo, né, nas nossas atitudes cristãs, e isso vai resultar num dinamismo, né, num movimento dinâmico de uma fé, né, que nós vamos colocando em movimento a cada dia.
não vale, né, ficar parados. Porque se ficarmos parados, nós vamos, né, ficar ali estagnados, a nossa fé também vai morrer. Espiritualmente, nós corremos o risco, sim, de morrer. Amém, irmãos? E continuando, né, nessa dinâmica, nesse processo, a gente precisa também, para fazer esse caminhar, nutrir da palavra do Senhor, estar pronto para receber todo dia a palavra do Senhor, isso na igreja, buscando em casa, né? E a gente vai nos alimentando. Jesus fez vários milagres. Ali no livro de João, a gente pode ver que ele fez inúmeros, e lá no último capítulo 21, versículo 25, ele fala que foram tantos milagres que o mundo não caberia tanto relato dos milagres. E a gente pode citar, sim, a ação de Jesus, porque Jesus fez o milagre, ele era soberano, os milagres dele eram inquestionáveis, era coisa que ele teria que fazer mesmo. Por exemplo, lá em João capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Lá em João também capítulo 4, ele cura o filho do leproso, o filho do oficial. Em João capítulo 5, ele cura também o paralítico de Betesda. Em João capítulo 6, ele multiplica os pães e peixes, e além de tudo ele anda sobre as águas. E lá em João capítulo 9, ele também nos dá um relato que ele curou o cego de nascença. E lá em João capítulo 11 também, numa sequência, ele ressuscitou Lázaro. Os milagres de Jesus, eles eram feitos, e ele fazia esses milagres para mostrar que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. Mas ele fez o milagre e era ele que devia fazer. Mas nesses milagres também, ele contou com a ajuda dos seus servos. Quando ele transformou água em vinho, ele falou para os seus serviçais: busque a talha, né, o vaso, encheia de água. Também quando ele curou o filho do leproso, do oficial, ele falou: vai para casa, e o teu filho está curado. Se o menino estava curado, o pai tinha agora a responsabilidade de cuidar, né, de trazer alimento para a casa dele. Então agora chegou a hora, o papel dele fazer. Né, lá também no paralítico de Betesda, é quando ele fala que o poço, que no mover das águas ele nunca consegue chegar. Jesus faz o milagre, ele fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Então Jesus faz o milagre, mas ele que tinha que tomar a ação de levantar, né, com coragem, tomar sua maca e sair. Quando ele também multiplica os pães, ele também não vai atrás do pão, dos peixinhos e dos pães. Ele pede que os discípulos fossem procurar o menininho que tinha lá no seu lanche, os pães, e assim ele trouxe e Jesus multiplicou. O cego também, o cego de nascença também. Jesus fala para ele: agora vai, lava teu olho no rio, no tanque de Siloé. E quando ele ressuscita Lázaro, ele vai fazer o milagre, mas ele precisou que alguém tivesse ali para tirar a pedra, remover a pedra e também depois tirar as tuas faixas. O milagre era de Jesus, mas a ação, a providência, o homem teria que fazer. E é assim que ele quer fazer hoje nas nossas vidas, na igreja dele. Então nós precisamos fazer a nossa parte, e a parte mais difícil, Jesus fará por nós. Aquilo que nós não conseguirmos, ele vai dar capacitação, ele vai fazer esse milagre. Se não num ato, num processo. Se não num ato assim, rápido, espontâneo, pontual, ele vai fazendo isso num processo e vai nos capacitando. Num segundo ponto, irmãos, o segundo ponto, ainda no texto, né, ele vai nessa fé que demanda ação.
achei que é conveniente tratar também o princípio, dentro dessa demanda de ação, o princípio da confiança que nós temos que ter quando nós, né, nos colocamos a serviço do Senhor. Esses leprosos, eles decidiram entrar ali no arraial porque eles queriam estar vivos, né? Mas aconteceu uma coisa extraordinária ali. Eles entraram e eles sabiam que lá dentro estava o exército, mas quando eles decidiram caminhar, adentrando lá, Jesus fez mudar a percepção dos soldados que ali estavam, causando um barulho, né, estarrecedor, como se um exército muito grande viesse a ponto de amedrontá-los, e eles fugiram. Então, quando eles decidiram agir, Jesus já estava preparando um milagre lá dentro, e eles encontraram o arraial, as tendas lá toda toda vazia, as mesas estavam postas com os alimentos que eles tanto, né, ansiavam, porque eles estavam famintos. E ali o texto fala que por 2 vezes eles entraram, né, se fartaram, comeram, pegaram ouro, prata, os despojos, né, que eram tudo que eles deixavam ali quando se perdia uma guerra, né, quem ganhava levava aqueles bens, e os soldados ali deixaram tudo e eles pegaram. E por 2 vezes eles fizeram isso, porque Jesus já estava preparando tudo isso quando eles decidiram ir. Jesus também já preparou para nós o nosso caminho. O Salmo fala, se eu não me engano, o Salmo 9, que ele endireita nossas veredas, né? Tudo que nós nos propusemos a fazer diante da vontade do Senhor, Ele vai nos capacitando, Ele vai preparando, Ele vai abrindo portas, Ele vai quebrando obstáculo, e nós vamos ter o conforto, igual o pastor falou, como Deus responde às nossas orações, como nós sabemos se aquilo, que aquela decisão que nós vamos tomar está de acordo. Precisa sim estar de acordo com a palavra de Deus, mas nós temos que ter no nosso coração aquela paz, aquela certeza de que nós estamos tomando a decisão certa, né? Porque as coisas não vêm, uma resposta não vem assim no nosso ouvido, né? Mas vem assim com a paz que a gente vai tendo para resolver e decidir. Agora, se for algo que tumultua a nossa consciência, o nosso coração, então é melhor que nós não façamos aquilo, né? Porque talvez não seja a vontade de Deus. Então nós temos que ter essa confiança, né, no nosso Senhor, de que Ele está preparando, porque Deus preparou, e Deus criou o céu, a terra, dividiu as águas, criou o homem e a mulher, né? Não deu certo, o homem traiu a confiança de Jesus, mas ele tinha um outro plano, que era o menino Jesus, que ele traria para as nossas vidas, para crescer, pisar em solo terrestre, e aí fazer, né, ter a sua vida ministerial, preparar todos esses milagres para mostrar para o povo que ele era o Filho de Deus. E depois veio por fim o sacrifício maior, o sacrifício justo, né, eficaz. E aí o nosso sumo sacerdote, que quebrou aquela barreira que havia entre o homem e Deus, que somente o sacerdote poderia representar o pecado do homem. Agora Jesus representa, né? Jesus está quebrando, abrindo essas cortinas, e eu e você poderemos entrar na presença do Senhor onde quisermos, em qualquer lugar, e Deus está lá nos ouvindo. Então Ele foi preparando tudo, assim como Ele preparou na vida, nesse arraial desses leprosos, Ele prepara também para nós, né? Para nossas vidas, para que nós a chegássemos com confiança no trono da graça e alcançar misericórdia do Senhor no tempo oportuno da nossa vida. Porque nós vamos buscar isso, né, quando nós acharmos que nós precisamos buscar o Senhor por alguma razão, nos colocar mais, né, à disposição do Senhor. Mas uma vida dinâmica de uma fé, ela precisa ter essa constância de vivência, de um relacionamento com Deus, né? Não algo que nos vem em algum momento da nossa vida. Mas Hebreus nos fala isso, para que nós adentramos no altar de graça do Senhor e peçamos a misericórdia, e Ele nos ajuda.
porque tudo Ele preparou, né, para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para que a gente vá buscando, né, sabedores da palavra do Senhor, porque no momento em que nós, né, nos colocamos à disposição, o Espírito Santo, Ele tem essa função de nos fazer entender, nos capacitar, nos fazer lembrar também das coisas que nós lemos, né? E a palavra do Senhor, como diz lá em 1 Timóteo 1,15, é uma palavra eficaz, ela é digna de aceitação, né? Que Cristo veio no mundo para salvar os pecadores, e Timóteo fala ali que de todos ele é o principal. Assim como eu e você, quando nos colocamos na presença do Senhor, nós temos que nos colocar como o principal pecador, né? E buscar a graça de Deus na nossa vida. Convicções que vai nos dando, né, através do que? Da nossa do nosso conhecimento, né? Cada vez que nós vamos conhecendo mais a Deus através da palavra, nós vamos tendo mais convicções de quem foi o Senhor, de quem foi Deus, né? O que Ele pode fazer na minha vida, na sua, o que Ele fez, né? Que é o mais importante, o que Ele fez, né? Convicções que nós vamos tendo de todo o plano que Deus traçou para as nossas vidas. E por fim, irmãos, pensemos também que quando esse texto nos fala aí da partilha, das boas novas aí no versículo 9, versículo 9. E disseram então um ao outro: não fazemos bem, hoje é dia de boas novas, e se nós nos calarmos e esperarmos até a luz do dia, talvez nos alcance alguma maldade. Vamos, pois, agora. Então aqui ele vê que ele precisa passar, ele precisa também contar que aquele arraial estava ali, que havia aquela mesa preparada para aquele povo faminto que ficara lá atrás, naquela cidade. Eles precisavam voltar para anunciar. Assim como eu e você também precisamos sair e dizer para o povo que nós servimos um Deus, que nós temos um Deus que prepara uma mesa farta, uma mesa que nós vamos viver, um memorial, mas que lá no céu Ele terá, né, ruas de ouro, como diz ali em Apocalipse 21, ruas de ouro, né, para nós estarmos ali e aí preparados já com uma ceia, né, com Cristo Jesus. Eles resolveram voltar. Então eles falaram: não, se ficarmos aqui pode ser que nos aconteça alguma coisa, então vamos voltar. Eles não se acharam, né, legal ficar e ter só tudo aquilo para eles. Precisava partilhar. E Deus tem essa mesa, né? Ele preparou essa mesa para nós, e nós temos também que partilhar e compartilhar dessa graça, dessa boa nova. Nós estamos chegando em dezembro, né? Aí nós temos a figura do menino Jesus nascendo, né, como um salvador, um libertador, e as pessoas precisam olhar não só um menino, um boneco numa manjedoura, porque isso é simbólico, mas um Cristo que morreu, que nasceu e que morreu na cruz pelos nossos pecados. O Wesley era um pregador evangelista. Eu não peguei o século, né? Nem vou arriscar falar, mas ele dizia assim que o coração do crente deve arder o desejo de espalhar por toda parte o conhecimento glorioso do Evangelho de Deus e da graça de Deus. Então todo mundo todo crente em Cristo deve ter esse desejo, igual o irmão cantou, né, num refrão, esse arder o desejo. Eu até me lembrei desse tópico aqui. E é isso mesmo, nós temos que ter esse desejo de anunciar as boas novas a quem não conhece, ou se não conhece ainda, não foi tocado ainda pela palavra de Deus, pelo Evangelho, a ponto de mudar a sua vida, de querer, né, estar dando glórias e graças a esse Deus. E o texto também, ele traz aí uma palavrinha que nos remete a pensar. Ele diz assim, ó:
Vamos-nos, pois, agora, e entremos e demos a boas novas à casa do rei. Então, isso nos leva a pensar na urgência que nós temos de ter. Vamos, pois, agora. Né? Não podemos deixar para amanhã para fazer alguma coisa. Nós temos, é primordial que nós saiamos agora do nosso conforto, da nossa vida, e vamos, né, falar da palavra do Senhor. E nós vivemos tempos difíceis. Cada vez que a gente olha, liga a televisão ou YouTube, a gente vê quantas dificuldades, quantas catástrofes, né? E o tempo está se apertando. Então, esse convite que Deus faz para mim, para você nessa noite, para avivar o nosso coração e buscar, né, esse anúncio, falar desse anúncio da palavra de Deus, porque nós não podemos calar. E Ezequiel 33 fala também, nós não podemos, né, nos calar. Então, essa urgência de pregar, essa urgência de dizer que nós temos um Salvador e que Ele nasceu não só para mim, não só para a igreja X, mas para todos que reconheçam o Senhor como seu Salvador, né? Que a graça de Deus, né, nos ajuda a compreender aquilo que ficou, né, ainda não foi bem claro, irmãos, e que a gente possa, né, viver novos tempos na nossa fé, cada um de nós buscando algo, conhecer melhor o Senhor, e Deus vai nos dando essa capacitação, porque Ele preparou já, né, essa mesa, e Ele nos aguarda também, né, como Tiago fala, né, Ele nos aguarda, né, com a sua coroa de ouro e as ruas de ouro também. E a gente precisa arder no nosso coração esse desejo, porque também às vezes, se nós não falamos que cremos, que temos as nossas convicções em Cristo Jesus, talvez as pessoas elas nem saibam. Eu não sei onde eu ouvi que às vezes você conhece a pessoa há um tempão, a pessoa tem uma vida, né, adequada, uma pessoa que leva a vida bem nos princípios, né, aí das leis, mas ela nunca falou. Se você nunca falar que você conhece a Cristo, que você é evangélico, talvez ela nunca vai saber que você é, e talvez você não vai saber também que ela é. Então nós temos que conversar também. E essa semana eu também tive uma experiência lá em Assis, lá no Banco Mercantil, um rapaz que estava lá com a mesma senha, e eu tive dúvida se eu tinha pego a senha correta para minha cunhada sacar o benefício dela. E aí eu perguntei para ele se seria naquela mesa mesmo que ia nos chamar, né? Ele falou, olha, o meu é benefício, e vai ser aqui que vai me chamar. E o seu? Eu falei, a minha cunhada está com benefício também. Aí eu falei, nossa, você está afastado? Aí ele me falou que ele tá tendo períodos, né, de recuperação, e ele teve uma semana que ele voltou para a casa dele, agora já era a terceira saída que ele estava dando, e que ele provavelmente teria alta, né, ali desse vício das drogas, ali em Assis, naquela instituição que tem. E eu falei para ele, né, que há um Deus, um Cristo Jesus que nos salva, que nos liberta, onde nós colocamos as nossas fraquezas, né, diante dele, e que ele tinha que se apegar a esse Deus. O tratamento é importante, tudo que faz lá, né, tem um princípio, ainda a clínica também, ela tem o princípio cristão, mas tem que partir esse desejo do coração dele de sair, né? E eu falei para ele, eu vou orar por você. E aí depois ele falou, vou orar por você também. Falei, obrigada. E depois eu fiquei pensando, né, por que ele falou isso? Talvez de uma forma que, né, para talvez até sair um pouco da situação, né, se esquivar logo. Mas eu pensei, né, como eu comentei antes com as irmãs, a resposta, né, foi dada, a palavra foi falada, né, lá na frente talvez ele vá se lembrar, e nós temos sim que fazer isso, né, na medida que nós vamos tendo oportunidade nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, né, que a gente possa viver amanhã esse dinamismo espiritual que Jesus quer que nós tenhamos, né, e a gente possa viver, né, esses milagres que Ele fez, né, mas nós como participantes ativos, né, desse milagre do Senhor. Obrigada, Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus.